Opa, tudo bem? José Andrade aqui. Você está prestes a me assistir no projeto O Zé Responde. O que é esse projeto? Todo sábado às 10h30 da manhã eu faço uma live no meu canal do Instagram, onde eu permito que os participantes entrem ao vivo comigo, que eles exponham lá as dúvidas práticas que ele tem, as dúvidas relacionadas ao dia a dia da advocacia, e eu ajudo eles a responderem, a resolverem essas dúvidas. E agora você tem a oportunidade de assistir aquilo de melhor, a síntese, o resumo do que de melhor acontece nessas lives de sábado de manhã. Se você quiser participar também ao vivo dessas lives, na descrição desse vídeo vai ter o meu canal do Instagram, é só você aparecer todo sábado, 10h30 da manhã. Espero que você goste e que aproveite muito esse conteúdo. Muito bem-vindo, doutor José Andrade. É uma honra. Olá, tudo bem, doutora? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui Por com você, nada. tá? Falando com a Prazer é sua meu. audiência. Eu espero poder contribuir aí e colaborar com a vida daqueles que estão aí, né, num sabadão, procurando conhecimento, Muito. procurando estudar. Pode ter certeza que eu vou procurar fazer o meu melhor. Estava aqui destrinchando na minha cabeça todas as situações que eu já vi em uma audiência de Ah, família, aquilo que é importante. Então, vai ser um grande prazer poder colaborar aí nessa live de hoje. Legal. Bom, mais uma vez, então, obrigado por esse convite, tá? A minha pretensão aqui não é ensinar nada para ninguém, é simplesmente compartilhar a experiência. Eu acho que na vida não há nada melhor do que a gente aprender com os erros de quem já errou, com os acertos de quem já acertou. Então é isso que me traz aqui, é trazer um pouquinho da minha história. É como a doutora disse aí, agora eu estou completando 18 anos de magistratura e desde o início fazendo muitas audiências, principalmente na sim. área de família. E a gente sabe que a riqueza da nossa vida é das experiências que a gente traz, né? Então, eu procurei separar aqui, pelo menos, né, 10 perigos que podem acontecer, Nossa. de coisas perigosas, né, para a parte, para o advogado, que podem acontecer em uma audiência de família. E aí, eu não sei se a nossa dinâmica fica legal assim, eu vou falando, a doutora me interrompe a hora que quiser, tá? Para colocar Ah, também a sua experiência. É claro, ah. eu vou dar a minha visão do lado onde eu estou acostumado a sentar, do lado da magistratura. E eu sei que a visão do lado da advocacia é muito rica, com toda certeza pode trazer um viés diferente daquilo que eu vou falar. Então, doutora, fica à Ah, vontade aí, tá? Intercede na hora que sim. for preciso. Eu tenho Pode? 13 anos de atuação e meu início, meu primeiro escritório como advogada, quando eu tive que fazer a primeira audiência, foi na área de civil, área de família e sucessória. E eu lembro quando eu comecei, minha primeira audiência foi uma audiência de família. E eu sei, para quem está começando, sobretudo, eu lembro muito bem o fantasma, né? Todo aquele medo que a gente tem de, nossa, como vai ser essa audiência? Será que eu vou sair bem? Aquela insegurança. E a gente tem aquela noção também, parece que o juiz, você tá ali, você fica, ai, apreensivo, né? Tem aquele temor, assim, com relação ao juiz. Mas, como eu fazia muitas audiências, era advocacia de massa, então eu fazia uma média de uma audiência por dia, 5 por semana, às vezes até mais. Então foi bom que deu para eu pegar uma prática muito rápida, mas assim aconteceram coisas assim, situações comigo assim terríveis, mas foi muito legal. E agora o que eu puder enriquecer, eu vou enriquecer com o meu lado. E o senhor pode mandar brasa aí para nós agora. Tá bom, legal. Primeiro, por que eu gosto de falar sobre a audiência? Porque a audiência é onde tudo pode acontecer e é onde, se todos não estiverem bem preparados, podem acontecer erros que depois não vão ser possíveis de ser consertados. Tá? É claro que o erro do magistrado pode ser consertado pelo recurso. Agora, o erro do advogado dificilmente vai ter conserto. Tá? Às vezes ele efetivamente estraga o direito que o cliente tem e acaba estragando a própria carreira, porque afinal de contas o cliente vai sair dali e vai sair Exatamente. falando, ó, meu advogado fez isso, meu advogado fez aquilo. E quer um agravamento ainda maior dessa situação agora com as audiências por videoconferência, porque agora a audiência como um todo vai ser gravada. Então imagina, o advogado, quando ele deveria agir, ele ficou lá com receio, porque não sabia como fazer, porque não sabia como falar, e aquilo lá está tudo filmado. Depois, certamente, o cliente vai pegar o vídeo e vai mostrar para o outro advogado que vai julgar o trabalho do colega. Se preocupe em realmente estar bem preparado para a sala de audiência, começar a se preocupar. Porque eu digo com toda Exatamente. certeza, a audiência é o ponto principal do processo. Tá? É claro que É. algumas causas
não há ponto controvertido de fato, aí não vai ter audiência. Quando é só questão de direito envolvidos que não tiveram a oportunidade de fazer um bom estágio, aqueles que efetivamente estão no começo da advocacia, as pessoas vão pensar que, pô, essa pessoa é mais velha, ela tem uma bagagem, fez faculdade de direito e ela não quer errar. Então, se você que está assistindo a gente está nessa situação, é claro que esse primeiro, ele não serve só para as audiências de família, mas nas audiências de família, e por quê? Porque ele traz, quando ele está advogando em causa própria, ele traz toda a carga emocional do direito envolvido, né? Então imagina, o advogado vai se divorciar e ele não, eu sou advogado e vou advogar em causa própria. Geralmente isso não costuma dar bom, tá? Porque o advogado, ele perde aquela linha de separado, às vezes uma traição, às vezes desentendimentos mesmo, e é quase que inevitável. Quando se mistura o profissional com o pessoal, perde-se a capacidade de raciocinar. Então, todo aquele raciocínio jurídico que você, como profissional, ia conseguir fazer se você estivesse tratando do direito de outra pessoa, quando você está tratando do seu, isso não atuando em causa própria, talvez no outro lado, e ver isso na prática, eu vi isso inúmeras vezes já. Efetivamente, o advogado trocar os pés pelas mãos porque ele estava com o emocional envolvido na audiência. E a gente sabe, para um bom trabalho, a gente tem que separar o emocional do pessoal. Eu já peguei causa de colegas advogados que, por saberem, foram dois, inclusive. Eu peguei o divórcio dos dois para fazer. Um atuava, era do ramo do direito imobiliário, o outro ele era procurador do DF, administrativo. Então, eles me confiaram porque eles tinham essa noção que eles não podiam fazer a causa própria porque eles estavam muito envolvidos emocionalmente. Então, tinha que ser um terceiro ali, né, imparcial, friamente, tecnicamente defendê-los. E na hora que eles pegavam a petição para eles eu quero dar uma olhada, eles vinham com uma carga emocional muito grande, eu tinha que filtrar e falar, não, nós não vamos usar isso aqui. Aí queria fazer uma petição longa, de 15, 20 páginas, eu nada disso, vamos fazer uma petição pequena. Não adianta você ficar enchendo linguiça e contando esse tanto de problema emocional, esse tanto de picuinha, vamos tirar tudo isso. E aí eu intervinha para que eles não metessem os pés pelas mãos, porque realmente mais atrapalha o processo do que ajuda essa carga emocional envolvida. E tem que ser técnico. O senhor sabe disso, não tem que envolver briga, o motivo, por que separou, se traiu, se não traiu, isso não importa, tem que ser extremamente técnico, né? Então, assim, eu já peguei causas de colegas para eu vir se eles querem, e aí eu vou falar, deixa comigo, e aí eu tomo a frente. Audiência, quando o cliente é advogado, né? Então, o advogado tem um cliente como advogado, o cliente acaba misturando as coisas. Ele, eu também sou advogado, eu também quero perguntar, eu também quero... Não, mas isso foi combinado, isso foi preparado. Então, um grande perigo advogados ou nós vamos como cliente e advogado? Porque se isso não é bem combinado, com toda certeza pode dar problema na hora, né? Esse era o primeiro perigo que eu acho que é perfeitamente superável. Vamos falar do ratinho. Você não vai lá para bater boca, você não vai lá para lavar roupa suja, não vai adiantar nada você contar para o juiz lá na audiência por que você está se separando, como que ele te tratava, como que ela te tratava. Isso não vai influenciar no julgamento. O magistrado, ele é técnico, ele vai olhar para as provas do processo, ele não quer saber efetivamente aquilo que se passava no relacionamento. Cliente, a questão aqui é assim, é assado, a gente vai efetivamente para um evento. Porque se você não tem essa conversa, para você a audiência é um ambiente normal, você está sempre participando, mas para o cliente não. Às vezes o cliente chega lá e fala, não, o juiz tem que me ouvir, o juiz tem que saber. E nada disso importa. Na verdade, quando o cliente mostra uma falta, uma falta de preparo emocional, isso acaba contribuindo para o juiz na hora dele ter que pesar na decisão. Por exemplo, na guarda de um filho. Aquela pessoa que se mostra descontrolada, emocional, vou colocar com esse pai, se aqui na audiência ele está demonstrando um total descontrole emocional, o que ele não faz lá na casa dele? Significa falar para o cliente, entra mudo e sai calado. Se você não sabe se controlar, simplesmente... E, inclusive, outra coisa que eu sempre instruo meus clientes antes, eu falo, olha, nós temos que chegar lá propenso a fazer um acordo. Não importa se a gente é parte autora, um pouquinho, e os dois vão perder alguma coisa, mas ninguém vai perder tudo, porque se deixar julgar, todo mundo vai perder tudo. Esse trabalho aí vai se estender, esse processo, porque é um fardo, é um peso muito grande que ele vai ter, ele não quer fazer isso,
Ele não quer julgar, decidir sua vida, que ele olhe pelo juiz. É assim mesmo, doutor? Eu não tenho a dúvida que é, porque por mais que o magistrado tenha que ser técnico, é inevitável, às vezes, você fazer um julgamento da personalidade das pessoas, porque isso influencia, sim, na de julgar. Eu sou muito favorável ao acordo, porque o acordo ele aproxima mais as partes da paz social, da conciliação. Não pelo fato de não ter que julgar. Por exemplo, eu já passei 4 horas, 5 horas numa tentativa de acordo, sendo que eu poderia fazer a sentença em 20 minutos, tá? De causas não complexas. E a sentença para o juiz, depois que ele ganha o acordo efetivamente, principalmente nas questões de família, porque na maioria das vezes, inclusive ex-sogra é para sempre, né? É uma das exceções, que você nunca perde esse parâmetro. Então é muito importante essa preparação emocional. E dentro da preparação emocional, eu também queria pontuar o cliente. Isso é muito comum, né? Às vezes o cliente está lá quietinho, o advogado sobe o nível na sala de audiência. Vocês percebem, vocês veem esse advogado dando. Eu lembro no meu início, nas minhas primeiras audiências, eu pegar advogados mais experientes e pegar alguns advogados mala mesmo, tá? De cada ele, e provavelmente por causa dessa postura dele, e o juiz não perceber e notar tudo isso, ele pode até vir a perder a causa. Então, hoje em dia, eu tenho essa concepção. Eu sei que não precisamos nos preocupar, porque todo mundo está vendo. Uma hora vai ser descoberto, porque ninguém consegue enganar todo mundo o tempo todo. Cabeça da advogada. Com pouca experiência, aquilo lá pode ter desmoronado todo o raciocínio jurídico que o autor vai pensar. Se é uma pessoa sem experiência, ela cai nessa provocação. E cair nessa provocação significa que todo o raciocínio jurídico é para isso que acontece. Às vezes o magistrado nem ouviu, às vezes não está prestando atenção, às vezes está ali olhando o processo. Ou às vezes tem colega mesmo que efetivamente nem se intromete nisso, o que é errado. O juiz é condutor, né? Nós não estamos aqui para falar do ser e do dever ser, né? Não estamos falando aqui de como que deve ser, nós estamos falando de contar para o terceiro. Claro. Legal, vamos lá. Como a gente já falou um pouco aqui de conciliação, que eles se componham, e um dos grandes perigos aqui que eu gostaria de falar, e ninguém fala disso, às vezes pode falar, não, eu não abro mão de uma pensão de R$3.000 para o meu filho. Fala, tudo bem, um tempo de conciliação não é importante só para que o acordo saia, é importante para o juiz ver em você uma pessoa que está usando o processo para resolver o conflito, não simplesmente para, eu quero uma pensão maior, eu quero ferrar com a outra. Vamos ponderar todos os pontos da ação e qual é o nosso máximo, qual é o nosso mínimo. E eu sempre recomendo que você leve pelo menos 3 parâmetros para acordo. Aquilo que seria ideal, então uma pensão ideal seria de 5.000. Aquilo que seria razoável, uma pensão de 3.000, seria que você vai ter parâmetro para negociação. Exato, não vai chegar a só... barganha, né? Para chegar ali, o advogado da parte que está pedindo vai tentar conseguir o máximo, o outro vai tentar conseguir o mínimo, o juiz vai intermediar e vão chegar ali, facilitar, chegar naquele consenso, naquele acordo. E eu falo para levar mais de um parâmetro, de preferência 3, por conta de uma atitude mental que nós temos. A gente é movido por gatilhos mentais. Às vezes a gente toma atitudes de forma espontânea, porque o nosso inconsciente já está acostumado a agir. E um desses gatilhos é a concessão. Quando alguém faz uma concessão para a gente, concede a vez em uma fila, por exemplo, a gente se sente mentalmente obrigado a retribuir aquela concessão. Então, na audiência de conciliação, isso pesa muito. Eu observo, eu sou observador da conduta das pessoas. Quando eu vejo um advogado representando um cliente fazendo uma concessão, olha, tudo bem, nós vamos ceder nesse ponto, automaticamente na cabeça do outro advogado, na cabeça da outra parte, ele se sente obrigado a ceder também em algum outro ponto. Então, quando você faz uma oferta, olha, eu gostaria que a pensão fosse de 5.000. Aí o advogado da outra parte, não, mas 5.000 não dá, não sei o quê, fica aquela discussão e fala, então tudo bem, nós vamos fazer uma concessão aqui, nós vamos aceitar que a pensão então seja fixada em 3.000. A outra parte, automaticamente, é um gatilho mental, ela se sente obrigada a agora ela fazer uma concessão. Então, você levar pelo menos 3 parâmetros é como se você estivesse instalando na cabeça da outra pessoa uma obrigação de acabar aderindo a uma daquelas sugestões que você fez. Tá? Então, é muito importante, mas isso não pode ser do nada. Não pode chegar lá e, olha, eu estou cansado de fazer audiência, onde eu viro para as partes e pergunto, a proposta de conciliação, e aí o advogado vira para o cliente e fala, nós nem conversamos sobre isso. Mas eu falar, mas o que vocês vieram fazer aqui? Então, vieram bater papo?
Se a audiência é de conciliação, a gente tem que ver com espírito de conciliação, com a conciliação pensada, né? Não é esperar que tudo parta do juiz, porque às vezes parte, mas às vezes o juiz fala, tudo bem, se você não está interessado em conciliação, dou o ato por encerrado. E aqueles 3, 4 meses que você ficou esperando a audiência não serviram para nada, serviram só para demorar ainda mais o processo, né? Exatamente. Então, eu já tento já fazer uma mediação já antes, porque a primeira coisa que eu faço quando o cliente contrata é já entrar em contato com o advogado da parte contrária e já tentar já negociar, já formular um acordo, a gente tentar reunir para fazermos uma mediação, uma conciliação, para que a gente já chegue nessa audiência de conciliação, caso dê tudo certo na nossa conversa, somente para homologar na justiça e resolver. Então, essa preparação é realmente, eu acho muito útil e hoje a minha conduta é sempre essa. Eu já me reúno, tento me reunir ou por telefone ou pessoalmente com o advogado da parte contrária, para que a gente já possa já negociar e já usa entre advogados mesmo a gente chegar num acordo que seja bom para nossos clientes, para que já chegamos lá na justiça com... Só se for um caso que tiver de briga, briga mesmo, mas eu tento fazer a minha parte e vamos lutar por esse acordo até na audiência de instrução e julgamento e até o fim, até no curso do processo, antes de sair uma sentença, se der para a gente chegar numa petição de acordo e protocolar para pedir homologação, excelente, porque eu acho dessa maneira, pela minha experiência, é melhor. Esses 3 anos de litígio não vale a pena emocionalmente para ninguém, nem para a parte, nem para o advogado. Com certeza. Eu lembro de uma expressão, eu não lembro quem que disse essa expressão, mas eu guardo ela e gosto sempre de levar adiante. Quando você tem uma ação em curso, principalmente quando você é parte, a sensação é de que há uma espada aqui em cima da sua cabeça que a qualquer momento pode cair. E você não sabe efetivamente se ela vai cair ou o tamanho do estrago que ela vai fazer. Então, quando você faz efetivamente um acordo em audiência, você tira aquela espada. Você sabe agora ela não vai cair mais. Pode ser que você saia um pouco arranhado porque você cedeu no acordo que você fez, mas efetivamente você tira aquele peso das costas, aquela espada da cabeça, né? Falando ainda de conciliação, e daqui a pouco nós vamos entrar nos perigos relacionados à instrução, que são perigos efetivamente graves, um grande perigo é o... E aí eu falo que a nossa audiência é formada por advogado, então por isso que eu falo sempre para o advogado. É claro que há inúmeros perigos também do magistrado, né? Às vezes o magistrado ele pode simplesmente destruir uma audiência se ele não estiver preparado, mas como a nossa audiência, a minha e a sua, é formada basicamente por profissionais da advocacia, por isso que eu tô distribuindo conteúdo voltado para a advocacia, trazer experiência efetivamente prática. Um grande perigo é o advogado querer discutir o mérito na audiência de conciliação. Tá? Querer entrar em discussão efetivamente de direito, quem que tem direito, quem que não tem, por que a situação aconteceu, por que não aconteceu. Esse não é o objetivo da audiência de conciliação. Então, se você vai para uma mediação ou vai para uma conciliação, não se deixe contaminar e querer convencer a outra parte com argumentos relacionados ao mérito. Tá? Não tem nada pior do que a pessoa falar no meio de uma audiência, tudo bem, mas se você não tivesse feito aquilo, a gente não estava aqui. Pronto, com isso você mina qualquer chance de ser feito um acordo. Então é muito importante que não se traga discussões de mérito para uma mesa de conciliação. Eu gosto de dizer, a conciliação você faz quando você olha para frente. Se você fica olhando para trás, você não consegue fazer acordo. Tá? Quando você mira um futuro, você se pensa, se imagina amanhã, como que você vai estar amanhã, você consegue fazer acordo. Se você fica olhando para as brigas do passado, para aquilo que não deu certo no passado, a chance de fazer acordo vai lá para o chão. Então, como advogado, esquece de discutir o mérito. Viu que o colega está querendo discutir o mérito, quem tem razão, quem não tem, vire-se para o colega e fala, colega, vamos deixar para a gente discutir o mérito lá na instrução, se houver audiência de instrução? Aí eu terei todo o prazer em discutir o mérito, quem tem razão, quem que não tem, o que o direito diz, o que o direito não diz, porque às vezes o advogado ele sente na obrigação de querer rebater para mostrar serviço para o cliente. Mas eu tenho que rebater, porque senão meu cliente vai achar que o outro advogado falou alguma coisa que era importante. Não. Mostra o seu preparo emocional e a sua habilidade técnica. Colega, esse ato é para a gente tentar conciliar. Eu terei grande prazer em discutir o mérito, em defender o ponto de vista do meu cliente na audiência pertinente, que é a audiência de instrução. Você pode ter certeza que o juiz vai abrir o olho e vai olhar para você. Vai falar, caramba, essa profissional sabe efetivamente para que serve cada ato. Tá? Porque hoje o tempo de todo mundo é muito importante. Né? A gente tem que saber respeitar o tempo das pessoas. Se a gente separou um tempo para conciliar, esse tempo não é para bater boca, não é para discutir. Tá? E ninguém vai ser convencido, tá? Você não vai conseguir convencer a outra parte a fazer um acordo com você, querendo dizer por que você tem direito e por que ela não tem direito.
Naquele momento ela vai querer se defender. Tá? Então, um grande perigo que eu tinha notado também é você se contaminar e deixar que haja discussão de mérito no meio de uma audiência de conciliação. Boa, ótima dica, doutor. Vamos falar então, já adentrando, a gente está superando as questões relativas à conciliação. Um dos grandes perigos, e esse é para valer mesmo, é um advogado desconhecer o procedimento da audiência. Tá? E por que esse perigo é muito grande? Porque pode levar a uma preclusão do direito do cliente. Pode levar efetivamente ao cliente, mesmo tendo o direito, acabar perdendo esse direito. Por exemplo, a gente sabe que, dependendo do direito que está em discussão, há procedimentos específicos. Tá? Vamos falar uma linguagem mais clara. Se você vai entrar com um pedido de alimentos para uma criança, há uma lei que estabelece um procedimento específico, que fala quando que a contestação é apresentada, quantas audiências vão acontecer. O procedimento, eu gosto de falar que é o passo a passo, é a sequência dos atos. Agora, se você vai entrar com uma ação de divórcio, por exemplo, o procedimento é outro, é diferente. São mapas para chegar em um destino. O procedimento é como se fosse um caminho, como se você fosse pegar uma estrada. Tem estradas mais longas e tem estradas mais curtas. Geralmente, quando o direito ele é muito urgente, vamos falar aí de uma pensão alimentícia, é um direito urgente, não dá para ficar esperando. Geralmente, a estrada para se chegar nesse direito é mais curta, o procedimento é mais abreviado, é mais rápido. Tá? Então, para você ter uma ideia, se você desconhece essa diferença de procedimento, que tipo de direito tem procedimento especial, você corre um grande risco de errar. O procedimento chamado de comum é aquele que a gente está mais habituado, tá? Onde você ingressa com a ação, é designada uma audiência de conciliação, não havendo conciliação, há prazo para você apresentar a resposta por escrito, você apresenta a resposta por escrito, há impugnação, depois há instrução, isso é procedimento comum. Por que comum? Porque é a estrada comum, onde os pedidos não têm tanta urgência. E vamos falar de uma audiência que envolve questões familiares e que tem urgência. A ação de alimentos. Nós temos lá na lei de alimentos um procedimento todo especial, onde a parte é citada e intimada para comparecer em uma audiência. E essa audiência é uma audiência una, lá tudo vai acontecer. Lá você vai apresentar a contestação, vai ouvir testemunha, vai fazer a alegação final e o juiz vai sentenciar. E por que esse procedimento é especial? Justamente porque não dá para demorar, não dá para falar assim, aguenta aí 6 meses, 1 ano, que a gente vai fazer todo o trâmite e depois a gente decide se você tem direito ou não. A audiência tem que acontecer logo. Então, se o advogado ele desconhece os procedimentos, principalmente os procedimentos especiais, eu já vi inúmeros casos de chegar para uma audiência de alimentos, onde tudo tinha que acontecer, não sair conciliação e o advogado virar para mim e falar, tá bom, doutor, agora em 15 dias eu apresento a contestação. E não, doutor, a contestação é agora oral, ou o senhor poderia ter trazido por escrito. E aí o advogado perdeu o chão, porque efetivamente ele não estava preparado para fazer uma contestação. E o que é pior, é o advogado não levar as testemunhas para o ato. Porque se não sair acordo, já serão ouvidas as testemunhas ali mesmo. E aí eu viro, doutor, o senhor trouxe as testemunhas? Não. O senhor não vai marcar a instrução? Eu falei, não, a instrução está marcada, a instrução é hoje. A lei 5478, a lei de alimentos, a audiência una. É claro que, com o passar do tempo, isso vai se tornando comum quando o advogado está habituado a atuar sempre em uma área. O problema é quando o advogado atua de vez em quando em áreas diferentes. Então, está mais acostumado lá com civil, consumidor, responsabilidade civil, de repente tem que atuar numa causa de família. E aí ele não sabe, ou efetivamente não está preparado para aquele procedimento especial. Então, esse é um grande perigo, que é desconhecer os procedimentos das audiências de família. Tá? E dentro do CPC, há um procedimento específico, que começa com a audiência de mediação, que é diferente da audiência de conciliação. Totalmente diferente. As pessoas acham que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Então, é muito importante conhecer efetivamente esses procedimentos. Sexto grande perigo, você deixar que haja, aí a gente já está falando aí de dentro de uma instrução, de uma audiência de instrução, você deixar de conversar e explicar para o seu cliente efetivamente tudo aquilo que está na petição inicial. Então, imagina que o seu cliente foi intimado para prestar depoimento pessoal. O depoimento pessoal é um ato que visa extrair a confissão da parte. Então, o réu pediu para que o autor seja ouvido em depoimento pessoal. E o advogado, não, tudo bem, vamos lá, você vai falar para o juiz aquilo que o juiz perguntar e deixa de sentar com o cliente e explicar para ele, olha, lembra que lá na nossa inicial nós colocamos isso, isso, isso e aquilo? Ah, lembro. Então, se o juiz te perguntar, efetivamente é isso que você vai dizer.
Quando o advogado não faz isso, fica grande, muito grande a chance de haver uma contradição entre aquilo que está na inicial e aquilo que o cliente disse. Tá? Vamos pensar no exemplo. Às vezes, lá na petição inicial, quando você fez a entrevista com o seu cliente, ele te falou, olha, a minha remuneração, eu sou autônomo, mas a minha remuneração gira em torno aí de R$ 8.000 por mês. E aí, lá em depoimento pessoal, o juiz pergunta para ele, você é autônomo, né? Você não tem um salário fixo, em média, qual é a sua remuneração inicial, a sua remuneração média? Ele fala, olha, em média, R$ 13.000. Aí o juiz vai falar, olha, na inicial está escrito 8, agora ele está me dizendo 13. Quem efetivamente está faltando com a verdade? Então, quando você não alinha com o cliente aquilo que constou na inicial e aquilo que ele vai dizer, é claro que eu não estou dizendo aqui para você instruí-lo a mentir. Você vai instruir aquilo que vocês colocaram na inicial. Se ele mentiu para você e você colocou na inicial, o problema é dele, né? Ele não pode mentir para o advogado. Mas se ele mentiu, tá? O problema vai ser dele. O importante é que não haja essa contradição. Quando você instrui efetivamente, mostra para o cliente todos os pontos e todos os pontos de fato. Tá? Vamos imaginar lá que você colocou na petição inicial uma questão relativa aos cuidados com o filho, é uma questão fática. Então é importante que você alinhe isso com o cliente. Você não vai alinhar com o cliente questões de direito, isso pouco importa para o cliente. Você vai alinhar as questões de fato. Quanto que ele ganha, quanto que ele precisa para viver. Então, como juiz, o juiz pode perguntar em depoimento pessoal para a mãe, olha, quais são as despesas mensais da criança? Aí ela vai falar, ó, inglês, natação, isso e aquilo. E aí o juiz olha lá na inicial, tem outras coisas que a mãe não falou. Então, o que está valendo? Está valendo o depoimento pessoal ou está valendo a inicial? E eu, como juiz, eu sempre pergunto, eu falo, olha, está tendo uma contradição aqui. E aí, se há efetivamente uma mentira, qual que é a reação corporal natural? As pessoas abaixam a cabeça. E aí a confiança do juiz vai lá para o chão. Né? E eu já vi muitos advogados sendo pegos de surpresa nesse tipo de situação. Tá? E por isso que eu faço questão de contar. Quem está nos assistindo aqui, ó, mais de 1.000 pessoas nos assistindo, eu tenho certeza que a partir de agora, se não fazem isso, vão passar a fazer. Alinhar com o cliente aquilo que está na contestação ou na inicial, para que ele possa prestar um depoimento pessoal efetivamente claro, sem nenhuma dúvida. E isso também vale para qualquer tipo de audiência. Eu estou dizendo aqui para as audiências de família porque é o nosso tema, é o nosso assunto. E eu também vejo isso acontecer demais nas audiências de família. Beleza? Sempre tem que ter essa reunião antes. Se não deu para reunir com antecedência, combina 1 hora antes da audiência para vocês poderem instruir e alinhar tudo com o cliente de vocês. Tem que ter. Na minha época de advocacia de massa, que eu tinha audiência todo dia, não dava para fazer essas reuniões antecipadas. Então, eu combinava com o cliente 1 hora antes da audiência, lá na porta da vara, a gente tinha 1 hora para poder fazer uma reunião para alinhar todos os pontos, para instruir tudo, para não ter nenhum tipo de divergência, para já chegar ali nos 3 valores para a gente poder negociar, e enfim. Faça dessa maneira, tem que ter essa reunião, esse preparo, né? E você também está preparado emocionalmente para enfrentar aquela audiência. E é muito fácil, é só você olhar para a sua peça, aquela peça que você fez, seja a inicial ou a contestação, e anotar quais são os pontos de fato, as questões de fato. E aí você fala para o cliente, eu só quero relembrar com você... Isso, já rascunha tudo. Aquilo que está na nossa peça. E aí vai ponto por ponto, acabou. Quando a gente está falando da verdade, a verdade a gente sempre lembra. Quando a gente está falando de mentira, de coisa inventada, essa tem uma grande chance de deixar buraco. Eu gosto de dizer, a nossa cabeça ela é formada por caixinhas. Quando você vê uma situação ou participa de uma situação, aquilo fica registrado em uma caixinha. Quando alguém te pergunta daquela situação, é como se a gente abrisse a caixinha e vivesse de novo aquela situação. Quando há uma mentira, uma situação inventada, você não tem a caixinha na sua cabeça. Aquela cena não aconteceu, você não viveu aquela cena, isso não está armazenado na sua cabeça. Então a chance é grande de quando uma pessoa te pergunta 2 vezes sobre uma mentira, de você contar 2 histórias diferentes. Essa é uma das técnicas que eu uso muito no dia a dia para descobrir quando uma testemunha está mentindo ou não. Eu pergunto para ela durante uma oitiva, às vezes no começo eu pergunto um fato e lá para frente, depois de 5 minutos de conversa, eu pergunto sobre o mesmo fato. Quando esse fato é inventado, as respostas são diferentes. E aí começam a cair e aparecer as contradições. Então é muito importante, efetivamente, que o advogado tenha essa conversa com o cliente. Vamos embora então para o próximo ponto. Tá? Falando aí do 7º grande erro, o 7º grande perigo, né, de uma audiência de família. É claro que também vale para outras audiências, mas na audiência de família isso costuma ser potencializado. O advogado não conversar antes da audiência com as testemunhas. O
O advogado vira para o cliente e fala, você tem testemunha? Ele fala, tenho. Quem é? Fulano, fulano, fulano. E o advogado vai e arrola, sem nem conversar com essas pessoas. Isso é um grande perigo, porque a percepção de testemunha que o cliente tem não é a percepção que o advogado tem. O advogado ele precisa conversar efetivamente. E conversar não é instruir, é simplesmente entrar em contato com a pessoa e falar, olha, eu estou prestes a te arrolar como testemunha sobre determinada situação. Eu queria que você me contasse o que você sabe. Primeiro, para eu saber se o que você sabe é interessante para o processo. E segundo, para eu saber se o que você vai dizer não vai prejudicar o meu cliente. Porque se for, eu não vou arrolar. Então, é uma questão básica você conversar com a testemunha. Agora, sempre tendo em mira dois cuidados. O primeiro é você simplesmente conversar e deixar a testemunha falar. Não é você tomar a frente e falar, olha, seria melhor que você dissesse isso. Isso não, isso aí você já está instruindo, e aí você pode estar, inclusive, praticando um ilícito, né, tendo uma tentativa de influenciar no ânimo das testemunhas. E o segundo ponto, eu sempre recomendo, hoje é natural isso, é você gravar essa conversa. Tá? Você dizer para a pessoa, olha, eu sou advogado do fulano, ele te indicou como testemunha, eu gostaria de saber o que você sabe sobre esses fatos, e eu quero te dizer que eu estou gravando aqui, para efetivamente eu saber e depois poder analisar com calma no escritório se o que você sabe é importante ou não. Você fazendo essa gravação, você pode ter lá guardado nos seus arquivos, como se fosse um documento para o seu escritório, né? E você pode se precaver contra uma eventual mudança de postura dessa testemunha. Às vezes essa testemunha te fala uma coisa quando você ouve ela no escritório, chega lá no dia da audiência, ela muda completamente a versão. Pode ser que ela mudou porque foi influenciada por outra pessoa, pode ser que ela mudou porque ela mentiu para você. O fato é que se ela mudar, você pode levantar a mão no meio da audiência e falar, excelência, essa testemunha, quando eu a arrolei, eu me entrevistei com ela, ela me falou fatos completamente diferentes. Então eu gostaria que Vossa Excelência indagasse ela se ela está faltando com a verdade agora ou se ela mentiu para mim. Porque se preciso for, eu tenho a gravação do que ela me disse. E aí você vai ver a testemunha desmoronar. Na pior das hipóteses, o depoimento dela não vai ser considerado, porque o juiz vai ficar com uma pulga atrás da orelha. Afinal de contas, essa pessoa está falando uma coisa para mim e falou outra coisa para o advogado, isso pode efetivamente dar um problema. Então, conversar com a testemunha não é a mesma coisa que instruir. Quando você não conversa, há um grande perigo. Há um perigo de você descobrir na audiência que você arrolou uma testemunha totalmente desnecessária. Isso é muito comum. Eu viro para a testemunha como magistrado e pergunto, olha, o que você sabe sobre isso? Aqui. Ela fala, não sei nada. E eu olho para o advogado e falo, doutor, por que você arrolou uma pessoa que não sabe nada? E o advogado, às vezes, fica com aquela cara, tipo assim, nem eu sei. Então, isso é perigoso. E o maior perigo é você arrolar uma testemunha que vai depor sobre fatos completamente diferentes do que aquilo que você imaginou. Então, esse é um grande perigo. Tá? Vamos lá para o oitavo perigo. Um grande perigo é você levar para uma audiência de família apenas testemunhas que sejam parentes, tá? E é claro, eu vou fazer um adendo, eu sei que às vezes há situações onde as testemunhas efetivamente são só parentes, ou seja, são informantes, vão ser ouvidos como informantes, mas o perigo não está aí. O perigo está em você levar os parentes que são informantes e você não conversar com elas antes no sentido de dizer, olha, você não precisa ir lá e querer puxar a sardinha para o lado do meu cliente. Você vai lá para contar o que o juiz vai te perguntar. Por que isso? Como que funciona? Imagina, então, uma ação de guarda, onde tem lá um conflito, o pai e a mãe querem a guarda da criança. E os dois arrolam tios, primos, todas as pessoas que não vão ser ouvidas como testemunha tecnicamente, mas como informante. Como que o juiz faz para julgar? O juiz só tem depoimento de informante dos dois lados. O juiz, ele olha o depoimento e tenta excluir o depoimento daquele que está envolvido emocionalmente, que quer, de qualquer forma, puxar a sardinha para o lado da parte que a arrolou. Então, quanto mais isento é o depoimento do informante, mais o juiz leva em consideração na hora de colocar, de pesar na sentença. Então, você arrolou lá a tia. A tia chega lá e fala, não, a fulana é uma excelente mãe, é a melhor mãe do mundo, eu nunca vi uma mãe melhor. Já o pai é um vagabundo, é isso e aquilo, e começa a denegrir a imagem da pessoa, sendo que o juiz nem perguntou sobre isso. O juiz nem perguntou sobre a personalidade da mãe, nem sobre a personalidade do pai. Isso fica evidente para o juiz que esse informante é altamente contaminado. Agora, quando o informante vai lá e fala, responde aquilo que é perguntado, responde, olha, efetivamente eu não posso falar sobre a personalidade daquela pessoa porque nunca presenciei nenhum fato. Tá? Já sobre a mãe, eu vejo, ela cuida bem do filho. O juiz ele consegue separar o informante contaminado e o informante que realmente está informando os fatos. Informar é falar sobre fatos, não é falar sobre pessoas. Então, um grande perigo é o advogado arrolar informantes
e não ter essa conversa com o informante. Dizer, olha, você vai para a audiência, mas você não vai lá para falar sobre pessoas. Você vai para informar fatos. Se o juiz te pedir detalhes, você vai dar detalhes. Se o juiz não pedir detalhes, você não vai dar detalhe. Porque quando o informante também se preocupa em dar detalhes sem o juiz perguntar, ele mostra que ele está altamente contaminado e quer que o julgamento seja favorável a uma das pessoas. Tá? Inclusive, uma das questões que o advogado deve sempre colocar para o informante olha, se o juiz te perguntar se você quer que o fulano ou ciclano ganhe a causa, você vai dizer que para você pouco importa, que você está lá para informar os fatos que forem perguntados, que quem vai decidir é o juiz. Quando o juiz faz essa pergunta, e eu costumo fazer, às vezes a parte fala, não, eu quero muito que o autor ganhe a ação. Ou seja, o juiz fala, essa pessoa é capaz de falar qualquer coisa, independente dessa coisa ser verdade ou não. Tá? Essa é uma questão prática que eu vejo muito, mas muito acontecer nas audiências de família. Nono ponto, nono perigo, e está um pouco atrelado a isso. Tá? Um grande perigo nas audiências de família é você levar apenas informantes. Mas, professor, o fato não foi presenciado por quem não é parente. Olha, é muito difícil que isso seja verdade, mas assim, é muito difícil que isso seja verdade. É muito difícil que não tenha um vizinho que não tenha vinculação com as partes, que você não possa levar, pelo menos para o juiz ver a sua boa intenção de fortalecer o conjunto probatório. Olha, eu quero levar mais provas, eu quero levar o primo que via as brigas, a tia que via as ofensas, mas eu também quero levar o vizinho que ouvia gritos na casa. E esse vizinho, ele não é parente, ele não tem nenhuma ligação. Então, um grande perigo é você levar só informantes pensando com aquela desculpa mental de que só a outra parte também só vai levar parente, então eu também só vou levar parente. Mostra para o juiz a sua boa intenção de formar um conjunto probatório isento. Tá? Não é que você vai forçar a barra, vai levar lá uma pessoa que não sabe de nada só para falar que você está levando uma testemunha. Mas, não, investiga, né? Vai atrás. Mas o que acontece às vezes é que realmente a parte fala para nós, não tem ninguém que está disposto, então nós vamos ter que arrolar aquela pessoa contra a vontade dela. Porque muitas vezes um vizinho, um amigo, um conhecido, porteiro, eles, se você chega para eles perguntando, poderia ir na audiência testemunhar para mim, não fala não. Não, sinto muito, inventa uma desculpa, todos os tipos de desculpa. E acontece muito da pessoa virar, doutora, eu só tenho meu irmão, minha prima, só tem família mesmo. Isso é muito comum. Então, num caso desses, a gente teria que arrolar a pessoa contra a vontade da pessoa. A pessoa vai receber do juiz uma cartinha lá para poder comparecer. E não vai ter nem como a gente conversar com essa testemunha e nem nada, porque essa testemunha de antemão, por espontânea vontade, ela não quer. Então, a única maneira seria a gente arrolar para o juiz intimar para que ela compareça, entendeu? Quando a testemunha testemunhou fatos realmente importantes, olha, não dá para abrir mão daquela pessoa, mas a pessoa não quer espontaneamente, aí eu recomendo que se faça isso, porque prestar o depoimento como testemunha é um serviço público, é como um serviço militar obrigatório. As pessoas acham isso que é favor, não é favor. Eu peço para intimar, peço ao juiz para intimar, exatamente, porque precisa, né, para comprovar. Exato. Agora, quando não é efetivamente tão importante assim, você pode deixar de arrolar e explicar por que você está arrolando só parente. Isso é muito importante. O juiz olha isso, olha, estou arrolando só informantes porque foram as pessoas que presenciaram os atos. Não tem nenhuma pessoa de fora que presenciou, então, em respeito ao tempo de todo mundo, eu não vou ficar arrolando testemunho desnecessário. Então, é importante colocar isso, porque o juiz mostra... veja bem, talvez as pessoas que estão aqui nunca escutaram isso. O juiz olha a boa fé, a boa intenção na produção da prova. Então, se você está bem intencionado, quer realmente colaborar para uma prova ser bem produzida, o juiz vai olhar e vai ficar atento. Eu faço isso há 18 anos repetidamente, por isso que eu acho importante passar isso para aqueles que estão nos fazendo. Tá? Vamos lá para o 10º ponto, então. Eu acho que daí depois também dá para a gente abrir para pergunta, dá para a gente caminhar aí até o final para não cansar as pessoas. O 10º perigo de uma audiência de família, e também vale para as demais audiências, é você não estar preparado para fazer uma boa alegação final oral. Tá? Muita gente acha que esse ato aí é desnecessário, o juiz não está nem prestando atenção. Olha, se realmente esse ato fosse desnecessário, ele simplesmente já teria desaparecido do nosso sistema. Você pode dizer, mas a minha experiência mostra que o juiz nem olha, nem presta atenção.
Bom, se a gente for praticar aqui futurologia, eu ficar tentando adivinhar o que o juiz vai fazer, nós vamos brincar de mãe de Ná. Eu vou te dizer o que eu faço e o que eu conheço inúmeros magistrados que efetivamente fazem. Às vezes o juiz não está olhando para você enquanto você está falando, mas é a técnica que ele usa para efetivamente estar prestando atenção se aquilo que você está falando é importante ou não. O que é fazer uma boa alegação final oral? É você mostrar para o juiz ali, assim que as provas foram produzidas, que prova que confirma aquilo que você disse e que prova que desconfirma, né, que infirma tudo aquilo que a outra parte falou. Então, você não vai usar a alegação final para fazer um estudo jurídico de tudo que aconteceu no processo, não. Você vai simplesmente dizer, olha, excelência, aquela alegação feita na inicial ficou comprovada pelo depoimento da testemunha fulano. Tá? Quando a mãe disse que o pai agredia o filho sem qualquer motivo, e que ele não tem preparo emocional para ter a guarda dessa criança, duas testemunhas vieram aqui e confirmaram que ouviram gritarias repetidas vezes, que ouviram barulho de agressão, criança gritando. Você vai mostrar para o juiz, porque está muito fresco ali, as coisas acabaram de acontecer. Então, ninguém melhor do que você para olhar para a sua peça, olhar para os depoimentos e falar o que encontra ressonância e o que não encontra. Ninguém melhor do que você para mostrar as contradições das testemunhas arroladas pela outra parte. É naquele momento que você tem que fazer isso. Tá? Você fala, mas eu faço isso melhor por escrito depois. Tudo bem, você pode fazer desde que haja a possibilidade de apresentar memoriais, né? Para isso você pode fazer um negócio processual com a outra parte, mas o importante é que você faça. Não despreze as alegações finais, tá? Eu conheço muito magistrado que julga, que começa a estudar o processo pelas alegações finais. Tá? Porque ali as alegações finais costumam ser um resumo do que aconteceu de prova no processo. Então, ao invés de ler a inicial primeiro, ele começa a ler nas alegações finais. Aquilo que é importante, ele vai pescar e buscar nas outras peças. Tá? É claro que a gente poderia passar 1 hora aqui falando só de alegação final, de como fazer, de técnicas para isso, mas não é o nosso objetivo. O que eu queria mostrar é que se você vai sem pensar nas alegações finais, há um grande perigo de você prejudicar o seu cliente. Mais do que isso, se você encontra do outro lado um advogado que se preparou para as alegações finais, aí a chance do seu cliente estar ferrado aumenta ainda mais. Tá? Doutora, essas eram os 10 perigos. Eu poderia falar de mais 10 aqui tranquilamente, mas também para a gente não ficar muito tempo e também para que as pessoas possam aí colocar suas perguntas, soltar aquilo que é importante. Legal. Na audiência, o meu advogado pode ser meu amigo. E a testemunha, bom, tá meio truncada, mas deixa eu ver se eu entendi. Você pode sim levar como advogado seu uma pessoa que seja seu amigo. Um princípio basilar da contratação de advogado é você confiar nele. Né? Se além de confiar no bom profissional ele for seu amigo, não tem problema. Correm-se alguns riscos, como nós dissemos aqui. Às vezes você vai confundir a amizade com o profissional e você pode acabar colocando tudo a perder no meio da audiência. Eu acho que a relação entre profissional e cliente tem que ser efetivamente uma relação profissional e não de amizade, tá? Mas não há nenhum impeditivo, não há nenhuma regra na lei que proíba isso, tá? E a testemunha ser amigo, efetivamente, se ela tiver uma amizade íntima, como a lei assim prevê, né, uma amizade íntima, ela vai acabar sendo ouvida como informante. Ah, professor, mas o que é amizade íntima e o que é amizade não íntima? A amizade íntima é aquela que foge do convencional. Como que o juiz tenta descobrir se há amizade íntima? Eu, particularmente, eu pergunto, olha, vocês frequentam a casa uma da outra com frequência? Vocês saem juntos? Vocês viajam juntos? Você vai em aniversário? Você vai em velório de parente? Vou. Pronto, para mim é amizade íntima. Agora, já almoçaram uma vez na vida? Conversam quando encontram? É amizade íntima? Não, não é. Então o juiz tenta descobrir nas entrelinhas. Numa ação de divórcio não se pode pedir alimentos na mesma ação? Pode, não há problema em pedir o divórcio dos alimentos. O que a gente precisa ter bem em mente é que, às vezes, se a pensão alimentícia é para um filho, o filho também tem que ser autor. Tá? Então, na ação de divórcio, vai ter lá como autor o ex-marido ou a ex-mulher, e o ex não, né? O marido ou a mulher, porque ainda não é ex, e também o filho, porque ele também está pedindo uma verba para ele. Agora, o que eu sempre recomendo na prática? O que eu sempre recomendo na prática é a separação. Quando não é acordo, divórcio litigioso, aí eu já entro com ações separadas. Eu entro com ação de divórcio e partilha, entro com ação de alimentos ou oferta de alimentos, quando eu estou pelo pai, separado. E também costumo entrar com a terceira, que é a de guarda, também separado.
No meu divórcio litigioso, eu entro com as 3 ações, porque as 3 vão ter seus ritos próprios com as partes, com interesse de pedir, com causa de pedir, enfim. E aí correm as 3 ações e sempre alguma ou outra vai mais, né? A gente consegue, às vezes, um acordo num, no outro, e aí mantém algum que vai até sentença. Mas Uhum. a melhor forma, todos os meus processos são em tríplice. Exatamente, isso que eu ia dizer. Na prática, se mostra bem mais efetivo quando você separa. Até porque É, a ação de alimentos vai andar mais rápido. Às pega vezes o o provisório divórcio, rapidinho, na o guarda já divórcio, pega liminar de guarda rapidinho na de guarda, e aí às vezes vai. É. o divórcio vai engasgar ali na hora da partilha dos bens, vai ter avaliação Isso. de bens. Então, É, eu costumo ver uma maior praticidade na separação. eu Tá? separo as 3, sempre. Esse processo de pedir divórcio, partilha de bens, alimentos e guarda. Fiz mal? Pode Foi o ser que que o nós juiz, acabamos de dizer, né? pode ser que o juiz até peça para desmembrar. Já aconteceu de eu ver situação dessa. O ideal é separar, tá? Você vai resolver de uma forma melhor. Na prática, o ideal é separar. Tecnicamente não há erro, tecnicamente. Não há nada que proíba Não é você de errado. acumular. Mas Só na que é questão prática de eu acho mais resolução interessante mesmo, para separar. resolver. Uhum. Porque eu entro com a ação de alimentos com a liminar, eu já consigo eliminar no mesmo dia. A ação de guarda também, eu já peço a liminar de guarda para visita, eu já consigo também no mesmo dia, porque eu sento lá e espero até sair. É outra coisa também, outro erro também, que muito advogado não sabe. Eu falo, gente, você não quer agravar? Despache. E fica lá aguardando até sair algum resultado, porque você vai poupar muitas vezes você ter que fazer um agravo instrumento, porque você conversou, você explicou, às vezes o que está escrito, a pessoa não consegue passar por escrito o que ela fala oralmente, então detalhes, percepções que um assessor ou um juiz vai compreender melhor. E outra coisa, despachar, gente, é 2 minutos. Eu também sempre ensino isso para todos os meus alunos. Faça uma síntese do que você tem que falar e fala, ó, não vou tomar seu tempo. Você tem 1 minuto para mim? Fale em 1 minuto, 2 minutos. Você tem que ter essa capacidade de síntese, falar o que é essencial, o que é importante e convencer a outra parte. Usando também, claro, né, todas as técnicas, mas indo no essencial. Legal. Se a doutora me permite, eu achei uma pergunta muito interessante aqui, gostaria de responder. A Bárbara está perguntando aqui, ó. Doutor, o que acha do advogado despachar e ficar esperando a decisão? Olha, eu vou te dar uma resposta que talvez não sei se é a que você gostaria de ouvir, mas não é legal você, por exemplo, eu vou lá, despachei com o juiz e você falar para o juiz, doutor, eu posso ficar ali fora esperando Vossa Excelência decidir? Às vezes eu falo, pode, se você não tiver com pressa, porque eu também tenho a minha ordem de trabalho. Então, quando eu começo a trabalhar num dia, eu tenho a minha ordem de trabalho. Se você surge lá e pede para despachar comigo, se for uma situação de extrema urgência, eu passo a sua situação na frente e eu já entrego a resposta. Se não for de extrema urgência, eu mantenho a minha ordem. Pode ser que eu vá despachar naquele dia, mas no final do dia. Então, não é uma questão legal de você perguntar, eu posso ficar ali fora esperando, tá? Isso, mas é claro, isso é um conselho meu, que você pode aderir ou não. Tem gente que acha que isso dá certo, que faz uma certa pressão no juiz, o juiz vai e decide logo. Mas ninguém gosta de agir sob pressão e o magistrado também não gosta, tá? Corre o risco do magistrado falar, olha, você pode esperar, mas eu tenho vários outros pedidos iguais ao seu que entraram antes. E acontece, se você está falando de uma vara de família, não vai ter só o seu pedido de liminar de pensão. Haverão outros, talvez outros que entraram em dias anteriores, que o magistrado ainda está decidindo. Então, despache, e hoje, como o processo é eletrônico, fica de olho na publicação, fica de olho no processo. A hora que o juiz despachar, você vai ser o primeiro a saber. Você não precisa dizer para ele que você está ali no corredor esperando. Não é legal, eu não vejo isso como legal. O advogado tem que ser diligente, que foi uma coisa também que eu percebi muito, porque muitos colegas, assim, eu sobretudo posso dizer no meu início, a pessoa ia lá e tinha um pedido liminar, um pedido cautelar, e só protocolava, ajuizava e ficava descansado. Ia embora, ia trabalhar, tem 1 milhão de outros serviços, e deixava lá, e muitas vezes demorava 3 dias, 4 dias para ser um liminar. E aí a gente, né, hoje em dia eu explico, gente, a gente tem que ser diligente, advogado, tem que ir despachar a liminar. E se for um caso de extrema urgência, pode ficar lá esperando até sair a liminar para você dar um resultado para o seu cliente, porque muitas vezes o cliente ele está muito aflito, ele está querendo muito uma resposta. Então, se realmente se você puder ficar lá, levar seu computador e ficar aguardando até ter um resultado, mas agora, isso aí também, nesses tempos agora de digital,
Não há necessidade realmente de ficar lá plantado. Pode ir e ficar acompanhando ali online, mas o importante é estar diligente, é estar acompanhando, estar de olho no andamento, porque o cliente está muito ansioso e nós, advogados, temos que ser muito diligentes. Não pode, tipo, agora eu vou descansar e deixar para lá. Né? A gente tem que ficar acompanhando ali tudo, todo passo, tudo está acontecendo. Mais alguma aí do seu interesse? Responder? Eu estou procurando aqui. Tem uma da Juliana DV. Em uma ação de alimentos, em guarda compartilhada que a mãe informou depois que a guarda de fato está sendo unilateral dela, posso pedir a guarda na audiência de alimentos se não pedir na inicial? Não. Alimentos só trata de alimentos. Não pode entrar nenhum outro pedido em relação a nada, nem a guarda, nem a bens, nem a nome, a nada. Ação de alimentos trata alimentos, ação de guarda trata só sobre guarda e convivência, e na de divórcio vai tratar sobre partilha de bens, sobre nome e o divórcio em si. O que não impede, né, a hora que você descobriu que você deixou de constar isso no inicial, que você distribua a outra ação com os pedidos específicos. Né? Não há nenhum pedido, não há nenhum problema. Agora, eu já vi casos, doutora, e às vezes isso pode ser uma boa saída, de se chegar na audiência e aí a parte fala, olha, já que nós estamos aqui para tratar dos alimentos, vamos tentar compor também em relação à guarda, e a gente já resolve com relação a isso. Às vezes se compõe em relação à guarda que nem a ajuizada era e continua com relação aos alimentos. Já fiz isso várias vezes. É claro que alguns juízes não gostam. Fala, não, essa ação aqui para discutir alimentos, eu não quero tratar de guarda. Tem juiz que não gosta. Tem juiz que não gosta. E no Distrito Federal era muito comum. Porque, né, minha atuação em Brasília, não só Brasília, mas o Distrito Federal como um todo, todo o DF, e lá eles não gostam. Tanto é que já aconteceu isso lá no meu início, né? Por isso que eu aprendi a desmembrar em 3. Porque eu entrava com um divórcio único e vinha um despacho do juiz já mandando desmembrar. Então, eu aprendi lá no meu início, porque eles já queriam que fosse dessa forma. Apesar da lei não obrigar, porque na legislação não precisa, mas os próprios juízes, então, logo no primeiro, segundo ano, eles falavam. E aí, então, lá no início eu já aprendi. Agora eu já entro com as 3, porque se não pode vir esse despacho mandando eu desmembrar ou separar. É claro que isso tecnicamente não é o mais correto, o juiz nem pode fazer isso, mas às vezes o advogado fala, olha, ao invés de comprar essa briga e agravar, eu vou fazer isso para o meu processo andar mais rápido. Mas é uma coisa que até acabei esquecendo de falar, quando eu estava falando de conhecer os procedimentos, é muito importante conhecer o costume local. Tá? Mas como assim? Tem um costume local? Tem, infelizmente tem. Tem o Código de Processo Civil do juiz tal, o Código de Processo Civil do juiz tal, o que é errado, mas tem. Nós estamos aqui para falar do que acontece. Nós não estamos aqui para falar do mundo, do cenário ideal. Eu gosto de dizer, quem me acompanha nas redes sociais vai me ver falando daquilo que acontece. Eu não fico divagando. A minha participação nas redes sociais, ela não é filosófica. Eu não fico pensando como que seria o ideal que tudo acontecesse. Eu acho que tem muita gente altamente capacitada para fazer isso. Então eu vou no meu espaço de falar da prática. Como que acontece, se acontecer, como que você age. Porque eu não gosto de ver as pessoas sendo pegas de surpresa e perdendo o rebolado ali, ficar sem saber como agir. Tá? Então, é claro que no mundo ideal, o juiz não poderia mandar desmembrar, porque tecnicamente isso está correto, mas você tem duas ações, ou você vai recorrer e esperar sabe-se quanto tempo o recurso, ou você desmembra e toca a vida. Tá? Agora, se você conhece o costume local, como que você faz para conhecer o costume local? Conversa com advogados que tenham mais experiência que você. Você já distribuiu a ação de divórcio com alimentos naquela vara? Como que o juiz costuma agir? Vai na secretaria e pergunta, não custa, vai lá na secretaria e pergunta. Às vezes o chefe de secretaria já vai te dizer, olha, aqui, o juiz que está aqui atualmente, ele costuma determinar que se separe. Então você já apresenta duas ações. Tá? É claro que são caminhos, atalhos para encurtar a distância. Não estamos falando aqui para você aderir e achar normal o juiz dar uma determinação contra a lei. Não é disso que eu estou falando. Nós estamos falando em encurtar a distância. O advogado, ele é um resolvedor de problemas. O cliente procura ele porque ele tem um problema. O advogado tem que dar a melhor solução e a solução mais rápida. Não adianta o advogado, por exemplo, não, eu vou teimar, eu vou conseguir a melhor solução, vamos lá, nem se for o caso, tiver que ir até o STJ, daqui 5 anos eu dou o que o cliente me pediu. Sendo que você poderia dar em 2, 3 meses. Então, esses alertas práticos que eu gosto de fazer. Eu também, na prática, eu gosto de agir, de solucionar o mais rápido possível. Sem picuinha, sem briguinha, sem ficar com briga de ego e vaidade, quem tá certo, quem tá errado, se é a lei tal, a lei...
Para mim isso não importa. Para mim importa resolver, eu conseguir a solução e finalizar aquele caso o mais rápido possível. Então, nada de eu ficar gravando, recorrendo, discutindo, nada disso. Eu vou logo, então é para ser dessa forma? Ok, então vou juizar outra ação, vou lá, pego e resolvo. É muito mais simples, é o caminho viável para resolução. Legal. Eu achei uma pergunta legal aqui do Cláudio de Barros, Goulart Cláudio de Barros. Ele está dizendo que ele achou o Cisco Webex muito complexo. O Cisco Webex é a plataforma de videoconferência que o CNJ está recomendando os tribunais a utilizarem. Ele está perguntando, existe a obrigatoriedade de usar sempre em qualquer audiência? Olha, isso vai depender do tribunal em que você tiver atuação. Tá? A tendência é que os tribunais adotem essa plataforma, até por não ter custo, né, para os tribunais, mas nada impede do tribunal local, onde você tem os seus processos, adotar uma outra plataforma. O que você tem que fazer o mais rápido possível? Procurar conhecer essa plataforma. Está extremamente preparado para a condução. E com relação à audiência por videoconferência, os problemas são ainda maiores, né? Porque às vezes o magistrado não sabe usar a ferramenta e o advogado, ele tem que saber efetivamente, porque ele é que responde por ele, né? Se o juiz não souber usar a ferramenta, ele vai chamar o TI vai ajudar, o advogado não tem um TI ali, a maioria pelo menos, né? Não tem à disposição um TI ali para ajudar, alguém que entenda de informática, alguém que entenda do sistema. Então é importante essa preparação. Legal, se a doutora me permite, eu queria fazer um comentário aqui, ó, em cima do comentário da Lefranco. A Lefranco diz o seguinte: na minha cidade o juiz sequer recebe advogados. Qual é o comentário que eu gostaria de fazer? Aqui não é nenhuma crítica à pessoa, a ninguém, tá? Eu acho que a gente já chegou ao momento de virar essa quadra. Não há mais sentido nenhum para juiz não receber advogado. Tá? Acho que é a questão da colega que pedia a interferência da OAB local. A OAB local tem que fazer gestão junto ao tribunal para que o magistrado passe a receber os colegas. E o apelo que eu faço é para os próprios colegas magistrados. A justiça está cada vez mais perdendo a credibilidade por posturas nossas. Tá? Não receber um advogado significa que eu não estou recebendo o meu principal cliente. Aquele que efetivamente faz a roda girar, que traz as causas para a justiça, é aquele que justifica o pagamento do meu salário. Então não tem nenhum sentido eu falar essa pessoa não é importante, eu não vou atender, ele que peticione. Não, muito pelo contrário, a gente precisa de aproximação. A gente não precisa de distanciamento. É pelo distanciamento que a justiça está tão mal vista como ela está hoje. E eu procuro fazer esse papel nas redes sociais, trazer uma aproximação, mostrar que eu me importo efetivamente com todos os atores. Eu não posso ficar me importando só comigo, só com o salário que eu vou ganhar, só com a gratificação que eu vou ganhar, só com as férias que eu vou perder. Quando eu faço isso, eu sou egoísta, eu penso só em mim. Mas eu faço parte de um sistema, e para esse sistema funcionar e funcionar bem, eu preciso que esse sistema seja bom para o advogado, seja bom para o cliente. É claro que há pessoas que exageram, mas essas são exceções. Então eu não vou falar assim, eu não vou receber advogado, porque senão eu não trabalho. Eu vou organizar a minha agenda diária. Olha, de tal hora até tal hora eu vou receber, e os casos que forem urgentes eu vou receber também. Tá? A postura egoísta de falar eu não recebo advogado mostra talvez só a pequenez da pessoa que está ocupando um cargo importante. O que a gente precisa ver é não tratar a exceção como regra. A regra é que a grande maioria atende, né? Assim como a grande maioria dos advogados são advogados que têm bom senso, que vão despachar quando realmente é importante. Então eu não vou me pautar pela exceção. Não é porque tem um ou outro inconveniente que eu vou falar a partir de agora eu não atendo. Agora eu gostaria efetivamente de deixar isso público, tá? A minha participação nas redes sociais tem o objetivo de encurtar essa distância que nós mesmos criamos, achando que juiz, advogado e promotor tem que estar disputando fora do processo. Não, a gente disputa, as partes, né, disputam ideias no processo e o juiz decide. Fora do processo nós estamos no mesmo barco. Tá? Se o barco afundar, eu e a doutora vamos morrer afogados. Tá? Se o sistema de justiça colapsar e não funcionar mais, acaba a minha profissão e acaba a da doutora. Então, não adianta a gente pensar egoisticamente. A gente tem que pensar olhando sempre lá para frente, lá para o futuro. Qual é a justiça que a gente quer? Mas isso a gente só consegue fazer no dia a dia. Não é só ficar falando, achando bonito, é mostrar com atitudes. Tá aqui, ó, debatendo, compartilhando, eu falando aquilo que eu entendo, aproveitando uma informação, uma dica da doutora, eu tendo humildade intelectual. Humildade intelectual é saber que a gente muda de ponto de vista todos os dias. Tá? Às vezes eu penso uma coisa hoje, mas depois dessa live eu vou pensar diferente. Bom, eu só queria deixar esse recado também, doutor.
Todo sábado de manhã eu faço uma live, todo sábado 10h30 da manhã, faça chuva, faça sol, eu posso estar aqui, posso estar no Japão, eu vou fazer uma live para a gente falar da prática. Então, fica o convite para quem está aqui retornar no próximo sábado. Não faço só sábado, não faço live durante a semana também, eu falo do sábado, porque sábado é um compromisso que as pessoas que estão acompanhando hoje já podem colocar na rotina, colocar no calendário. Queria agradecer mais uma vez a doutora por esse convite. Foi um prazer conversar com a doutora, Foi todo meu. aprender, né, aprender com a doutora, com a experiência da doutora e efetivamente pode ter sempre a minha pessoa como um parceiro para a gente discutir esse tipo de questão, tá bom? Obrigado mais uma vez. Muito obrigada, doutor. Eu que aprendi também muito com o senhor e aprendo muito. O seu Instagram é maravilhoso, realmente. Muitas aulas incríveis. Uma aula melhor do que a outra. Não é à toa que o senhor está fazendo esse sucesso todo. Porque Obrigado. é o melhor professor que temos hoje em dia nessa rede social gratuita. Eu quero até passar a dar mais aulas e colocar minhas aulas salvas, porque eu dou lives, né? Dou sempre aula nas lives, mas eu quero começar a postar as minhas aulas também no feed, para que as pessoas podem assisti-la como o senhor faz. Legal. Obrigado, doutora. Fica com Deus aí. Um abração. Um abraço, foi meu.